chamar o pastor Júlio. Obrigada pela oportunidade. E eu espero vocês lá conosco. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Deus é bom o tempo todo, todo o tempo. Deus é bom. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, a partir do verso 18. Isaías 1, 18. Aleluia. Foi um dia quente hoje, hein? Segundo os meteorologistas, deve ficar mais intenso o calor até domingo. Mas a última palavra sempre vem da boca de Deus. Que Ele derrame chuvas sobre a nossa vida. Chuvas sobre Pires do Rio, Goiás e o Brasil, que está enfrentando forte onda de calor. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro das revelações do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Quem está dizendo? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O versículo 20 diz assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Só até aqui, feche os seus olhos, vamos orar. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos na Tua presença em um nome poderoso e precioso do Teu Filho Jesus. Nós oramos nessa noite para que o Teu poder, o Teu Espírito Santo se manifeste em nosso meio. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha falar com Tua igreja, através da Tua palavra, como o Senhor falou a Isaías, como o Senhor falou àquele povo, também fale conosco, Senhor. Repreenda, Deus querido, toda a inquietação, repreenda, Deus santo, toda a vontade de conversar, de levantar, todo o espírito maligno que venha intentar contra a palavra do Senhor nesta noite, que caia por terra, em nome de Jesus. Não permita que nada e nem ninguém, Pai, venha roubar a semente da Tua palavra do coração do Teu filho e da Tua filha. Assim nós oramos, assim nós cremos, em um nome poderoso de Cristo Jesus. Amém? Se você crê, aplauda Ele, exalte a Ele de todo o seu coração. Querido, Isaías estava falando aqui, Deus falando através de Isaías, de um povo que era uma nação pecaminosa, um povo que errava, que não é diferente, pastora Sheila, da nação de hoje. O povo hoje continua do mesmo jeito, ouvindo a palavra. As crianças, desculpa, as crianças, cadê as crianças com as tias lá na frente? Isso, já podem ir para a escolinha. O Murilo já vai conduzindo aqui, já pode ir direto. Vai mandar seu filho? Mandou o filho? Então vem para o teclado, filho. Ué, você mandou o filho, vem para cá. As crianças vão descendo em nome de Jesus. Elas não vão para lá brincar, elas vão para lá aprender do caminho, da verdade e da vida, que é Cristo Jesus. Ensina a criança o caminho que deve seguir, porque quando crescer não se desviará dele. Mas voltando à palavra, era uma nação pecaminosa, uma nação que contrariava o coração de pai. Deus trata esse povo como filhos, e assim nós somos filhos de Deus. E Ele fala, olha, como o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o seu dono, a manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende.
Algumas palavras, alguns versículos você vai entender Deus falando que o povo é de dura cerviz, um povo difícil, um povo que frequentemente voltava a ídolos, voltava a pecados. E Deus vem falando aqui por intermédio do profeta Isaías. Ele fala de os cultos hipócritas, o que também não é diferente dos últimos tempos. O que nós mais estamos vendo na internet aí, pastor Cleiton Mazon, são os cultos cheios de hipocrisias, os falsos mestres, os falsos pastores que têm arrebanhado multidões afora, porque tem pregado aí que o povo não precisa mais de igreja, basta acompanhar um pastor fulano de tal pela internet. Aí você vai puxar um pouquinho a história desse pastor, escândalos e mais escândalos. Você vai olhar a história dos cultos desses pastores, muita hipocrisia, muita heresia. E Deus abomina tudo isso. Deus não gosta disso. O povo errou, o povo erra e o povo ainda vai errar, infelizmente, porque isso é o ser humano. Desde o Éden, quando o pecado enraizou no DNA humano, ele de lá insiste em fazer o homem cair constantemente. É ou não é? Quantos homens e mulheres de fé que caminharam, ganharam almas e que hoje estão prostrados ou trôpegos pelo caminho, porque abriram brechas e o inimigo entrou. E eu falava para a irmã ali dentro agora há pouco, o inimigo ele não brinca de ser inimigo. Às vezes muitos de nós brincamos de ser crentes, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer acabar com a vida. Mesmo nós, como filhos de Deus, decepcionando o Pai. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Seus filhos te dão só alegria? Hã? Não. Os nossos filhos nos enchem de alegria, mas os nossos filhos às vezes trazem dissabores. Mas como pais que somos, cristãos, passamos, perdoamos, ajudamos quando necessitam, estendemos as mãos, e assim é Deus. E Deus faz isso até chegar convidando por intermédio de Isaías, no título aqui, antes do versículo 18, está dizendo o convite da graça, favor e merecido. Desde os primórdios, Deus já anunciava que iria mandar a graça para minha e para a sua vida, o seu Filho Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus mandou o seu Filho para nós. E é nesse ponto que aqui eu quero destacar, neste versículo 18 até o versículo 19, que eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, é que Deus não nos obriga a nada. Você já observou isso? Deus não obriga, Deus não arrastou o Wander. Eu arrastei ele aqui pro teclado. Ele sabe, ele fugiu, eu fui e chamei. Mas Deus não faz isso. Isso chama livre arbítrio. Jesus, ele conta a história do filho pródigo. Quem já ouviu aqui a história do filho pródigo? Quem já leu a história do filho pródigo? Em que momento da passagem você viu o pai clamando para aquele filho: meu filho, por favor, não vá embora. Meu filho, por favor, não pegue o seu dinheiro e gaste com as meretrizes. Em nenhum momento da passagem você vai ver o pai fazendo isso, porque Jesus está falando de livre arbítrio. Nós temos as nossas escolhas, e dependendo da escolha que eu tomo, a decisão que eu tomo, ela pode me conduzir para o caminho bom ou para o caminho
ruim. Quem aqui lembra de Abraão e Ló, o seu sobrinho Ló? Quem lembra? Chegou um momento em que multiplicavam os servos de um e de outro, multiplicavam os rebanhos. E aí Abraão tinha uma intimidade muito grande com Deus através da oração. E Deus pede ardentemente que eles se apartem, cada um escolha o seu caminho. Mas entenda uma coisa: quando nós tomamos os nossos direcionamentos segundo a vontade de Deus, segundo os princípios bíblicos, segundo o direcionamento do Espírito Santo, Deus nos conduz a lugares de refrigério. Mas quando nós escolhemos pautado nos nossos olhos, na nossa carne, o mundo, Satanás, nos conduz a lugares de destruição. A palavra do Senhor diz que Ló olhou ao seu redor e viu o lugar que estava mais verde, encheu os olhos. É assim que o inimigo faz. É por isso que eu falava para a irmã ali: o diabo não brinca de ser diabo. Ele nunca vai jogar um pecado diante de você como uma coisa horrível, tenebrosa, um monstro. Não, ele vai jogar algo atrativo, e algo que é a sua fraqueza. Quem aqui tem fraquezas? Quem aqui é santo demais que não tem nenhuma fraqueza? Todos nós temos ponto fraco. É por isso que Jesus falou: olha, orem, orem. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Somos humanos, somos falhos. Precisamos orar incessantemente. A escolha de Ló o conduziu para cidades que foram destruídas por Deus, Sodoma e Gomorra. A escolha de Abraão foi segundo a vontade de Deus. Ele seguiu conquistando, enriquecendo, conquistando e enriquecendo. Assim é o caminho livre de Deus. Ele não obrigou Abraão: Abraão, você vai ter que ir para esse caminho. Não. A palavra de Deus para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele nem sabia ainda. Ele nem sabia. Isso chama-se confiança em Deus. Ele nos faz um convite a caminhar nele. Nos últimos tempos temos várias lutas, e essas lutas se amontoarão doravante, porque nós estamos chegando no cumprimento. E a quem é crente, quem conhece a palavra, não tem que se assustar com isso que está aí. Não tem que se assustar com governos estranhos. Não tem que se assustar com doenças estranhas. Não tem que se assustar com tecnologias. Eu estava vendo agora à noite, preparando as matérias para o Jornal da Rio de amanhã, e a Alemanha inaugurando um novo robô que vai aposentar vários tratores e vários operários. Esse robô sozinho, ele ara a terra, tudo através de GPS. A única coisa que precisa de um ser humano para encher o tanque dele de diesel. O resto, ele ara, ele planta, ele faz tudo. A ciência está se multiplicando. É por isso que Jesus nos chama a caminhar com Ele. Ele não nos obriga, Ele nos convida a caminhar com Ele. Mateus diz assim: olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Tem alguém cansado aqui nessa noite? Tem algum tipo de opressão na sua vida? Ele diz ainda, depois da vírgula: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma. Dos grandes problemas dos últimos dias, esse mês fala-se do Setembro Amarelo. E é importante se destacar o Setembro Amarelo para lembrar dos problemas da alma.
A depressão, ela não escolhe as pessoas, ela pega rico, ela pega pobre, ela pega o balconista, mas ela pega o farmacêutico também. Ela pega o membro da igreja, mas pega os pastores da igreja também. A depressão é uma doença da alma. E Jesus está falando: encontrareis descanso para a vossa alma. Isso fala daqui, mas isso fala de eternidade também. O melhor de todos os descansos é a certeza da salvação da nossa alma. Essa passagem de Jesus de Mateus 11, versículo 30 termina assim: porque o meu jugo, aquele negócio que ficava no pescoço, que fica no pescoço dos bois, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o seu fardo está pesado, lembre-se do que Jesus está falando aqui: o meu fardo é leve. Vem para Ele, do jeito que você está, como você está se sentindo, caminhe com Ele. Muitas pessoas têm esperado em outras pessoas, têm esperado em objetos, mas Jesus está dizendo: Ele é a fonte, Ele é o refrigério para a nossa alma. Outro ponto que eu destaco aqui é que Ele pode perdoar os nossos pecados. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Esse mesmo povo aqui não ouviu a voz de Deus, acabou indo para o cativeiro. Deus poderia deixar esse povo morrer, essa geração acabar no cativeiro, mas porque Ele é amor, porque Ele é o Deus das misericórdias, Ele preparou tudo antes. Primeiro Ele prepara um menino, e esse menino ele não poderia nascer, Moisés. A mãe tem uma ideia de colocar ele num cesto, um dos rios mais violentos, que é o rio Nilo, e prepara a filha de Faraó para achar esse cesto lá embaixo. Ele é preparado, ele cresce naquele reino, no meio do povo da escravidão, só que ele não cresce ali como escravo, ele cresce ali como um príncipe. Deus preparando ele para conduzir, ele aprende estratégias, Deus preparando ele para conduzir aquele povo. Olha o amor de Deus por causa de mim e de você. Por causa de nós, Deus trabalha na história, meu querido. Deus mexe nas estruturas da história. Deus prepara, Deus capacita homens e mulheres por causa de mim e de você. Moisés tira aquele povo dali. O povo ainda no meio do deserto ainda queria voltar para o Egito. Lá na frente, novamente o povo se rebela contra Deus, o povo falha novamente, peca. Deus fala: agora basta, agora eu vou destruir tudo. Deus manda o dilúvio. Mas aí agora Ele prepara uma família de Noé, que foi taxado como louco. E por causa desta família, novamente, nós ganhamos o perdão de Deus e povoamos a terra novamente. Mas o povo continuou cheio de pecado, os mesmos pecados. Muitas pessoas cometem as mesmas falhas. Deus perdoa, pastor. O que tem? Se é entre eu e Deus, Deus é amor, mas Deus é o justo juiz. Às vezes a pessoa vai brincando e não dá tempo de se arrepender. Eu lembro do apóstolo Ulisses contar aqui de um rapaz que recebeu o convite em Ipameri: olha, venha, entregue a sua alma para Cristo, reconcilie com Cristo. Ele falou: não, amanhã, hoje eu não posso, amanhã. Ao virar a esquina, caiu, bateu a cabeça no meio-fio, acho que foi um acidente de moto e bicicleta, morreu antes da salvação da alma. Quando tudo parecia perdido, Deus manda Jesus.
essa graça aqui de Isaías capítulo 1 manda Jesus por uma multidão de pecadores mais perversa ainda. Agora, como um cordeiro mudo, Jesus é mandado para a morte por causa de mim e de você. É Deus dizendo: olha, eu vou lavar os seus pecados, eles estão vermelhos como a escarlata, vermelhos como carmesim. Agora eu vou tornar vocês brancos como a neve, brancos como a lã, com o sangue vermelho do meu filho Jesus. É ou não é amor? É ou não é um amor imensurável de Deus por nós? Outro ponto que eu aprendo aqui é que ele fala: olha, vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor. Arrazoar é conversar, conversar é intimidade com Deus, é falar com Deus constantemente, falar tanto com Deus ao ponto de se tornar amigo de Deus, falar tanto com Deus ao ponto de confiar, sem nenhum momento titubear e duvidar do que Deus está pedindo. Porque se Deus foi fiel para te dar a vida, se Deus foi fiel para te dar o perdão, se Deus foi fiel para te trazer a provisão na sua vida, Ele é fiel para te conduzir até o reino dos céus, meu querido. Ele é fiel para cumprir os milagres dEle e as promessas dEle na sua vida. Abraão falava tanto com Deus que até um momento Deus falou para ele através de oração: Abraão esperou muitos anos pelo filho da promessa. Deus havia prometido e ele falou: Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai com ele para o lugar que eu vou te mostrar novamente. Abraão saiu com aquele moço. Isso fala de ouvir a Deus, intimidade. Quando nós conversamos tanto com Deus através da oração, nós não duvidamos, nós confiamos e vamos. Deus manda entrar no lugar, nós entramos no lugar. Deus manda falar com a pessoa, nós falamos com a pessoa e entregamos a palavra. Deus manda impor as mãos, nós impomos as mãos. Deus manda levar um alimento, nós levamos o alimento. Entramos numa casa que nunca vimos aquela casa. Isso fala de intimidade de quem conversa com Deus. Quantas pessoas que têm gastado horas e horas conversando nas redes sociais, conta a vida inteira nas redes sociais, mas não investe tempo em conversar com Deus. Quando Deus nos pede um sacrifício e nós confiamos nele, nós não entendemos aquele sacrifício como sacrifício, e sim como louvor a Deus. Foi exatamente isso que Abraão entendeu, Murilo. Ele vai com os servos e o filho. E o filho: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão fala: fica tranquilo, filho, descansa. Ele olha para os moços e fala assim: olha, vocês fiquem aqui, fica aqui ao pé do monte Moriá, porque eu e o meu menino, nós vamos subir, vamos adorar a Deus, Rabaxuí de Candarás, e retornaremos para vós. Às vezes a luta que você está passando, não entenda como luta, entenda como uma adoração a Deus. Às vezes nós passamos por alguns vales, alguns desertos. É Deus não querendo, não é que Deus está querendo a nossa ruína, não é que Deus está querendo que nós desfaleçamos pelos desertos da vida. Não, Deus está querendo o nosso coração. Deus não queria o coração de Isaac ali na ponta daquele punhal. Deus queria o coração contrito de Abraão, a fé dele. E Deus começou a perceber isso antes mesmo dele subir,
porque a palavra dele não foi de desespero. Imagina você que é pai, imagina você que é mãe, Deus pedindo para você, bradando do céu, falando: pega o seu filho, seu primogênito, a sua primogênita, leve ele para o local, para o monte, sacrifica ele para mim. Abraão ouviu isso de Deus, mas ele falava com Deus e ele tinha confiança em Deus. Ao pé do monte ele falou: nós não estamos indo sacrificar ninguém. Isso não é sacrifício para mim, isso é adoração ao Deus que fez todas as coisas. Porque aquele que foi fiel para cumprir a promessa é fiel para conduzi-la ela até o final, meu querido. Confia em Deus. Outro ponto aqui, porque quando ouvimos a Deus, meu querido, nós não erramos. Não erramos. Ele está dizendo aqui no versículo 19: se quiserdes, não é uma imposição. Preste atenção: se quiserdes e me ouvirdes. Se você quiser e ouvir a voz de Deus, comereis o melhor desta terra. Mas eu destaco em ouvir. Muitos de nós estamos ouvindo vozes enganadoras. Muitos de nós temos dado atenção a palavras lá do passado. Quem aqui já ouviu no passado uma palavra que trouxe grande tristeza no coração? Eu ouvi. Quando eu entrei numa AM muitos anos atrás em Ipameri, o camarada desligou os equipamentos na minha frente e falou assim: pode sair daqui, você não tem dicção, você não tem leitura, você não tem voz boa, e você nunca será um locutor na sua vida. Pensa do jeito que eu saí daquela rádio. Deu até um apagão, que eu vejo o cidadão hoje lá em Ipameri, eu não lembro o nome dele de jeito nenhum. Eu saí, aquilo ficou na minha mente por um período. Mas quando eu saio de Ipameri e venho para Pires do Rio no ano de 2000, eu entro para o rádio, e a única coisa que eu ouvi foi palavras boas de lá para cá. Se eu tivesse deixado isso na minha mente todo o tempo, quem sabe hoje eu não... Já pensou, pastora Sheila, se a gente der ouvido a essas coisas? Eu gosto muito de ler Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras do Brasil. Augusto Cury tem livros escritos no mundo inteiro e por grandes editoras. Ele fala muito de janelas. A nossa mente tem janelas, e uma das janelas que tem na nossa mente é chamada janela killer, ou seja, janela assassina. São exatamente esses pensamentos. Alguém que falou para você: Murilo, você não vai dar nada na vida, você não vai prestar, você não vai concluir os seus estudos. Falou isso lá atrás e isso ficou na sua mente. Ou algo traumático que aconteceu na sua vida. Ele falou: para combater essas janelas killers, nós precisamos das janelas lights, que são os pensamentos bons, que são os pensamentos maravilhosos. E Jesus foi especialista nisso. Ele cita Jesus no livro dele. Ele cita Jesus como o mestre das emoções, que controlava as suas emoções e não deixava esses pensamentos e as notícias ruins o paralisar. Quando alguém chega para ele e fala que João tinha sido decapitado, ele se retira do meio de todo mundo e vai para o monte orar. Rotineiramente, Jesus encontrava um tempo para ele, para combater esses pensamentos com a oração e a intimidade com Deus. Precisamos ouvir, não o que vem lá de fora, não o que vem do mundo, mas o que vem da boca de Deus. Porque nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta para ele vazia. Isaac, o filho de Abraão, presenciou e viveu isso na vida dele.
Havia fome, havia ruína, e todo mundo falando: olha, Isaac, sai daqui, vamos embora para o Egito, vamos sair deste lugar. E Deus falou para ele: fica aqui, na terra seca lance a semente. Isso é coisa de louco, meu querido. Isso para o mundo é loucura, fazer as coisas que Deus nos manda fazer. Mas isso é ouvir a voz e obedecer. Porque não adianta só ouvir também. Não adianta só ouvir, é importante obedecer para a semente frutificar. Porque se Isaac não tivesse obedecido e lançado a semente na terra sedenta, seca, não teria dado 100 por 1. Quer medida melhor do que essa, meu querido? Essa é a medida para aqueles que ouvem a voz de Deus. E o último ponto aqui, já para encerrar, é que Deus está prometendo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Tem uma canção do Nano Azevedo que diz isso: se quiserdes, nada impositivo, é um convite. É um convite que Deus está fazendo ainda hoje para a minha geração. Pires do Rio, Goiás, Brasil, mundo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não é nada impositivo. Ouvir a voz de Deus é uma coisa maravilhosa. Deus vai nos falar coisas boas, que vai nos afagar, mas às vezes Deus vai nos falar coisas duras, que vai nos tratar, é ou não é? Porque Deus é pai, e pai ele precisa mexer nas estruturas dos filhos. Ainda que o pai pareça um carrasco duro, mas o pai não está fazendo por maldade, o pai está corrigindo, para que lá na frente o filho olhe para trás e agradeça: obrigado, pai. Você tem agradecido a Deus pelas correções? É fácil agradecer pelas bênçãos, é fácil agradecer pelo colo de Deus, mas nós precisamos agradecer pelas exortações, as correções de Deus também. Quando Deus está falando aqui: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, Ele não está falando só de alimento físico, pão, carne. Porque quem confia nele, mesmo que haja escassez, vai ter fartura. Como aconteceu com Elias, que havia uma terra sedenta, havia fome, o gado morria, a plantação era seca, mas Deus providenciou para ele um ribeiro com água fresca. Faltava chuva, não tinha água, mas Deus preparou água. Deus preparou corvos para levar alimento para ele. Mas quando acabou naquele lugar, Deus preparou um outro lugar, uma viúva que não tinha quase nada. Mas entenda uma coisa nesta noite: o quase nada com Deus é tudo, é muito. É por isso que ele fala assim: se você tiver a fé do tamanho de um semelhante, ele não fala do tamanho, semelhante a um grão de mostarda, que é o menor de todos os grãos, mas que quando crescer é a maior de todas as hortaliças, e vêm os pássaros e sentam em seus galhos, podereis mover montanhas. Um pouquinho da sua fé é suficiente para a mão de Deus mover em sua direção, na direção da causa que você tem buscado, naquilo que você tem buscado aqui na noite da bênção, na igreja de Cristo, meu querido. Exercite a sua fé. Mas se a sua fé estiver tão pequena, menos do que um grão de mostarda, não tem vergonha nenhuma. Às vezes nós passamos por, nós, os que pregamos a palavra, também não estamos isentos a isso. Passamos por lutas e precisamos falar: Deus,
aumenta a minha fé. Eu tenho falado isso constantemente na luta com meu pai. E todas as vezes que nós vamos, mais um mês de vida, mais 2 meses, ele vai passando ano, porque Deus vai honrando a nossa fé. E a nossa, ainda que a luta seja árdua, seja dura, a nossa persistência em confiar em Deus faz toda a diferença na nossa vida, meu querido. Confia em Deus, independente da situação. Comereis o melhor desta terra. Também fala de paz, de comunhão, de mudança de vida. Quanto tempo talvez você achava minha vida vai continuar na mesmice, e Deus faz assim na sua vida. Ele coloca lugares diferentes na sua vida, Ele coloca pessoas diferentes na sua vida, para você ver que a mão dEle está sobre a sua vida, sobre a sua casa, meu querido. Esse é o Deus que nós servimos. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E o melhor desta terra Deus mandou para mim e para você, que é o Filho dele. E esse mesmo Filho disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não entrará, não terá parte. Nós estamos alimentando do melhor dessa terra, que é do Cordeiro de Deus que está em nosso meio, meu querido. Porque muitos aí falam de um cordeiro que foi sacrificado. Nós anunciamos um cordeiro que de fato foi sacrificado. Não está errado o que falam por aí. O que está errado é que esse cordeiro não continua lá. Esse cordeiro está vivo e está junto conosco, meu querido. Ele é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Esse mesmo que certa feita os irmãos falaram assim, os próprios irmãos que não acreditavam em Jesus, falaram: olha, se você é esse Cristo mesmo, se você faz tal prodígios, por que você não vai na festa dos tabernáculos, das tendas, das barracas, e se apresenta no meio do povo? Você vai examinar as Sagradas Escrituras, e nunca, quando Jesus expulsava demônios, ele não fazia teatro com demônios, ele não fazia pirotecnismo com demônios, ele expulsava os demônios. Jesus, ele não gostava de aparecer. Quando ele fazia um milagre, ele pedia segredo. É ou não é? Mas Jesus chega nessa tenda, nessa festa, no último dia da festa. Esse mesmo Jesus que Isaías anuncia lá atrás, a graça, favor e merecido. E esse mesmo Jesus, os discípulos, o sacerdote, ele pegava a água, ele misturava com o sangue, e ele aspergia aquilo ali. E Jesus grita, a palavra do Senhor diz que ele grita: quem tem sede, vem a mim e beba. É como se ele estivesse falando: isso que vocês estão fazendo aí, não precisa fazer, porque eu estou aqui. Eu sou a fonte que jorra para a vida eterna. Esse Jesus, essa graça que Deus está nos ofertando. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Quem viu a neve aqui já? Talvez não pessoalmente, mas pela TV, pelas imagens. Pensa num negócio alvo, branco, que se não usar óculos, quem vai na neve queima as vistas. A lã, todos nós já vimos a lã preparada. Mas parecida, você já chegou a mexer com lã, né? Não? Não, né? Mas a lã
Eu vi minha avó mexer uma época. Ela sai suja, mas tem um processo de limpeza que ela fica tão branca, mas tão branca que dói as vistas da gente. É Deus falando: olha, vem, eu perdoo os pecados, eu tornarei vocês limpos. Só que essa graça teve um preço, e esse preço foi na cruz do Calvário, por Cristo Jesus. Ele derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos vida eterna, vida e vida em abundância, para que pudéssemos usufruir do melhor desta terra. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite. Eu sei das minhas lutas, que não são poucas. Eu costumo falar que problemas, é como se você fosse num atacadão. É ou não é? Ele nunca vem sozinho. Ou é só comigo que acontece isso? O problema vem é de carreta, bitrem, de jeitinho. E às vezes dá medo. Entenda uma coisa: medo é algo que Deus colocou em nós como uma ferramenta boa, pastora Sheila. O medo de pecar nos distancia do inferno. O medo de atravessar uma avenida movimentada nos livra de um acidente. Mas o medo não pode nos paralisar. Para nós que cremos, o medo não pode nos paralisar. Antes de ir para a cruz, o exemplo claro, real disso foi de Cristo Jesus. Teve ou não teve medo? Lucas, mais detalhista que é, Dr. Lucas diz que ele suou gotas de sangue. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa dor que eu vou passar, essa coroa que não é minha, os açoites, as palavras de ofensas que não são para mim, passa. Teve medo, mas o medo não paralisou Jesus, que caminhou até a conclusão do projeto de Deus. Não deixe o medo te paralisar. Continue caminhando, porque a vitória é certa para o povo de Deus. Coloque de pé, eu quero orar com você. Seja bendito, Cordeiro. Você pode louvar a Ele. Que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós ali Ele verteu. Eis o sangue lavados, com vestes que dão alvação. Nós pecadores remidos, que de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve. Sim. Agora você precisa entender uma coisa, meu querido. Tudo isso que foi falado no livro de Isaías, tudo que Jesus fez, não foi pensando só nas coisas palpáveis, porque Deus nos garante as coisas aqui nessa terra também. Ele nos auxilia e nos capacita para isso. Mas foi pensado no mais importante. Todo o sacrifício de Cristo foi para a salvação da sua alma. Não podemos invalidar esse sacrifício. Salvação da sua alma. Coloque isso como meta na sua vida. Muitos
Muitos de nós estamos aqui nessa noite para buscar uma cura, uma porta aberta, uma mudança da história. E tudo isso é normal, nós podemos fazer isso, devemos fazer isso e confiar que Deus pode nos conceder isso. Mas o principal alvo da sua vida, a principal meta é a salvação da sua alma. Pastor, eu posso salvar a minha alma, a alma da minha mulher, do meu esposo? Não. Você pode salvar a sua alma. A salvação é individual. Você pode mostrar o caminho, mas o caminho é estreito, a porta é estreita, muitos não chegarão até o final. E nós já estamos vivendo isso na igreja. Quantas tardes da bênção, noite da bênção, culto de domingo, que a gente tinha que arrumar mais cadeiras, mas como o caminho está estreitando e a porta está ficando cada vez mais estreita, poucos estão permanecendo neste caminho. Famílias estão ficando à beira do caminho. Um ou outro membro está seguindo. Que o seu alvo de oração seja a salvação. Você pode interceder, você pode orar, você pode mostrar o seu testemunho. Às vezes o seu testemunho vai falar mais do que uma pregação. Vamos orar? Comece a clamar a Deus. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite. Antes de orar, eu quero que os obreiros passem com o cartão do voto, e nós já vamos fazer essa oração também do voto. Que você confie naquilo que foi pregado nesta noite aqui. Confie na palavra de Deus. Confie na misericórdia de Deus. Confie no amor leal de Deus. Ele pode mudar histórias. Ele pode fazer uma porta abrir onde não existia porta. Ele pode pegar algo que está destruído dentro do seu corpo, que está condenado pela medicina moderna, e mostrar que a medicina celeste pode transformar, pode prolongar os anos, como ele fez com o rei Ezequias. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que é fiel. Esse é o Deus que não desiste de nós. Ele não desiste, ainda que a humanidade é pecaminosa, ainda que a humanidade é falha, Ele não desiste de nós. Ele é fiel. E eu quero que você feche os seus olhos e que faça um balanço da sua vida. Será que você precisa pedir perdão nessa noite para alguém? Eu não sei. Perdão para Deus, isso nós precisamos todos os dias. Todos os dias nós precisamos pedir perdão para Deus, porque desde que nós levantamos, nós estamos pecando, ainda que nós não queremos. Paulo dizia: olha, Senhor, aquilo que eu não quero fazer, isso é que eu faço. Então é por isso que nós precisamos do perdão de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Peça para Ele te limpar nesta noite. Peça para Ele perdoar os seus pecados, curar as suas feridas, tirar da sua mente aqueles pensamentos lá de trás que tem impedido você de romper na vida, que tem impedido você de prosperar. Talvez uma palavra de maldição, até mesmo dos seus pais, dizendo que você não seria uma pessoa que teria sucesso na vida. Peça para Deus tirar isso da sua mente, colocar neste lugar pensamentos de paz. É Ele que diz na palavra: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Vamos orar com fé. E você pode abrir a boca e clamar nesta noite. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, Deus. A palavra que ela veio do teu trono, direcionada, guiada pelo teu Espírito Santo, Pai. Como o Senhor falava com Isaías e falava com aquele povo, nós estamos aqui nessa noite ouvindo a tua palavra e temos a certeza de que o Senhor falou conosco. O Senhor falou com vidas nesta noite aqui. O Senhor mexe na história por causa de vidas nessa noite aqui, Senhor. O Senhor transforma, Deus querido, algo que está imprestável na vida do meu irmão e da minha irmã em algo novo, algo renovável, como o teu filho Jesus pegou aquelas águas impuras nas bodas de Caná da Galileia e transformou no mais puro vinho. Traga alegria na vida do teu filho,
Traga alegria na vida da tua filha, Pai. Tire esses pensamentos de morte, tire esses pensamentos de retrocesso, a amargura na alma, Senhor. Entra nos mais íntimos porões dessa mente e sobrepõe esses pensamentos ruins com os pensamentos que vêm do teu trono. Pai, nós oramos ao Senhor para que a tua palavra se cumpra em nossas vidas. Aquilo que foi ministrado, Deus querido, nessa noite, se cumpra nas nossas vidas. Nós oramos, Pai, em favor daqueles que ficaram pelo caminho, Senhor. Pessoas que estavam aqui cheias do Espírito Santo, pessoas que ministravam, pessoas que estavam no louvor, Senhor, pessoas que visitavam os enfermos, mas que por causa de uma fraqueza, por causa de uma brecha, Senhor, caíram pelo caminho. Satanás lançou uma semente e essa pessoa caiu na armadilha, Senhor. Pedimos a Ti que fortaleça, pedimos a Ti, Deus querido, que nos capacite para levantar os caídos à beira do caminho, para que possamos, ó Deus querido, em unidade, em igreja do Senhor, povoar os céus. Deus, assim nós oramos pelo voto dos Teus filhos, para que se cumpra segundo o Teu querer, Pai, aquilo que eles estão pedindo aqui, com fé, exercitando. Nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para restaurar o amor no casamento. O Senhor é fiel para cuidar dos filhos. O Senhor é fiel para cuidar da vida financeira. E nós liberamos a palavra de bênção nesta noite, Pai, para aqueles que estão no compromisso da campanha das 7 orações com o Senhor. Assim nós oramos, assim nós cremos, em um nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Se você crê, aplauda Ele, exalte a Ele de todo o seu coração. Toma posse. Deus é maravilhoso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis